Muita paz a todos, né? Já faz um tempo que eu não gravo assim, uma semana mais ou menos, sabe? Eu tenho até que postar o vídeo que eu gravei há 2 semanas. 2 semanas. Eu demorei pra postar e pra estar gravando. Eu mesmo estou explicando aquele vídeo no último, né, que foi lançado. Que é porque eu tava testando as técnicas. E uma coisa que eu percebi é que eu não tô fazendo ainda tudo o possível, sabe? Eu tô com dificuldade, como que eu posso dizer? Peraí. Dificuldade de estar indo além, entende? De fazendo todo o meu possível. Eu lembro que teve uma época que eu tive uma postura assim. Eu só iria dormir quando eu realmente estivesse cansado. Eu só ia descansar quando eu fosse dormir. E que na hora que eu acordasse. Sim, se eu despertasse de madrugada assim e eu visse que eu ia conseguir me sustentar assim, sabe? Mas eu levantava. Mas a maioria das vezes, assim que eu abria os olhos, assim, eu já levantava já e ficava até tarde. Até a hora de dormir. Se eu cansasse de fazer alguma coisa, eu ia fazer outra. Que eu considero três tipos de ações. Três? Três tipos. É, estudo, pesquisa e trabalho. Tem o serviço, né? Que serviço seria para eu estar ganhando dinheiro, mas eu considero que qualquer coisa que eu esteja fazendo seja trabalho. Eu tinha até uma frase, eu não, né? Eu até usava a frase lá de que o trabalho edifica o homem e a mente parada como é que fala lá? Mente parada é chão pro diabo, terra pro diabo, alguma coisa assim. Não que eu acredite, né, nessa questão de diabo, mas enfim, vocês entenderam. E assim, eu realmente acho que tá na hora de intensificar as coisas. Eu já fui conhecido por ser muito intenso, só coçando o nariz significa que tá mentindo, neurolinguística. Muito intenso a ponto de ser obsessivo, mas isso se dava porque eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não ficava na superficialidade. Eu era do tipo de pessoa que se você me mandasse um vídeo, por exemplo, 10 vídeos no YouTube e começasse outro assunto, eu terminaria o assunto e veria os 10 vídeos. Assim, hoje em dia, quem em sã consciência vê vídeo, né, que os outros mandam no WhatsApp. Mas, enfim, que eu era acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu tive um bom resultado. Só que, assim, você tem que estar preparado, sabe? Você tem que estar focado. Porque a quantidade de energia, assim, de realmente energia de você conseguir estar acordado e fazendo, você tem que estar muito consciente, porque, assim, o, o ser humano naturalmente vai querer procurar o repouso, né? Ficar descansado, tranquilo. Mas se você tiver uma mente de guerreiro, de consciente que você tem que fazer o que você tem que fazer, focado, com certeza você consegue se sair bem, sabe? Então eu realmente, pelo para onde que eu quero ir e pelo que eu sei que eu posso fazer, eu não estou fazendo tudo que eu consigo. Isso é, eu posso fazer mais e realmente acho que na hora de eu intensificar mais as coisas, porque assim, como que eu posso dizer, potencial, ó, legal, você é potencial, você é criativo, você é inteligente, mas o que você produz? Entende? Eu não estou falando num sentido, como dizem por aí, um sentido capitalista, né? Eu estou falando assim, realmente, você é tudo isso, mas o que você faz com isso? Qual é a contribuição que você dá para toda a humanidade
que uma mente inteligente, uma mente sábia, uma mente criativa, assim, ela, ela tem que aproveitar realmente assim o que ela quer aproveitar, né? Se quer descansar, tudo bem, mas sempre quando um potencial um pouco além da média, significa que é uma responsabilidade com a humanidade. Pode ser a humanidade local ali, daquela cidade, daquela região, daquele país. Não é uma coisa, é o Salvador, não. Só que faz a diferença. Então, sim, você tem que saber que você consegue fazer mais se você focar. Ou então você vai ficar em cima do muro, perdido, continuando sem saber para onde você tem que ir, fazendo mais ou menos e só ganhando coisas mais ou menos. Quem está nesse caminho espiritual, o caminho para as estrelas, né? Porque antes de caminhar nas estrelas, tem que saber caminhar aqui na Terra, não é? Então tem que ter dedicação, tem que estar consciente de que aquilo que você está querendo vai te gerar responsabilidades. E com quem que você está querendo trabalhar, quer que seja com espírito, com ET, tanto faz. Você tem que entender que você está trabalhando com forças tão avançadas assim, que está no nível é, além do nosso, de compreensão. Pelo menos eu pensava assim, e ainda penso que, poxa, eu para eu conseguir trabalhar com eles, se entrar em faculdade aqui é tão complicado, para eu conseguir trabalhar com eles, eu tenho que realmente ser acima da média. Eu tenho que ter uma qualidade, vamos assim dizer, entre aspas, eu tenho que ser de elite, mas não uma elite de superioridade, mas sim uma elite de refinamento, de não ser medíocre, porque pelo menos o que eu pretendo é assim que, nossa, para trabalhar com eles tem que estar num nível diferente, porque eles são de um nível diferente, assim como não é qualquer um que passa em uma faculdade dessa ou daquela que consegue entrar em um lugar desse ou daquele, também é, mas os conceitos deles de habilidades específicas são alguns tipos de habilidade muito complicados de se conquistar pela maioria, que é de sensibilidade, de amor, de consciência, de caridade, de prontidão, entende? Porque de conhecimento, assim, realmente, conhecimento qualquer um pode obter. Pode demorar muito tempo, mas qualquer um pode obter. Mas muita gente tem dificuldade em ser sensível, em ser consciente, por conta de traumas e afins. Então, assim, eu peço até desculpa aqui que eu tô gravando deitado aqui, né? Com a camisa do Dragão Dourado. Essa camisa aqui é antiga, tá até rasgada aqui. Que assim, eu tô até todo bagunçado, porque eu queria gravar esse vídeo, porque realmente esse vídeo é o vídeo que marca a mudança na minha vida. Que a partir de agora, aquilo que eu tava. Eu tenho 24 anos. Que nos últimos 24 anos eu vim arraigando e que eu já treinei, testei e consegui, graças aos. Graças à luz, né? Graças a Deus. É, que eu consegui. Tô tampando o microfone. Essa maturidade de poder estar fazendo agora do jeito que eu sei que deve estar sendo feito. Então, assim, eu agradeço vocês que estão acompanhando. Provavelmente a maioria de vocês vai estar vendo no futuro, porque agora meus vídeos não tem nenhuma visualização. Não me importo com isso. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa. A minha visão, que eu estou fazendo esses vídeos, é o seguinte.
Porque uma coisa que eu sempre temi foi ser visto como inalcançável, sabe? Eu sempre tive medo disso, mas porque eu pensava assim, nossa, mas o que eu faço? O que eu fazia, pelo menos assim, quando eu era criança. E eu tinha esse temor. E veio até a época da adolescência, mais ou menos, e até agora, perto da fase adulta. Porque assim, eu sempre tive esse temor de fazer coisas que qualquer um poderia estar fazendo e que por ninguém ter visto o desenrolar das coisas, eu tô querendo fazer assim com a mão, porque ninguém ter visto o desenrolar das coisas, acha que é impossível chegar naquele nível, entende? Quando na verdade não, assim, todo mundo é uma pessoa normal. O que é uma pessoa? Todo mundo é uma pessoa, entende? Não tem diferença. Bem que uns pode ter mais valor agregado do que o outro, mas uma pessoa é uma pessoa, entende? Tem as mesmas capacidades, sim. Então, eu realmente sempre quis que todo mundo soubesse assim que o que eu faço, qualquer um pode fazer. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em tudo, mas eu tenho uma dedicação e fé bem forte, entende? Então, esses vídeos que eu faço é para ir no algum dia e no futuro, quem estiver acompanhando os trabalhos que eu tenho convicção que é só uma questão de preparação mesmo, que eu vou começar a estar fazendo, para poder ver de onde que eu saí, as limitações, as dificuldades que eu tive, e para saber que, assim, é só uma questão de progressão. Você pode planejar a sua vida, o que você quer da sua vida? Trabalhar, ganhar dinheiro e comprar coisas, viajar? Tá, mas eu falo, o, o dinheiro ele não é um fim em si mesmo, assim, essas coisas. Você tem que ter um objetivo. No caso, o meu objetivo são essas coisas. Qualquer coisa que eu obter em relação ao meu direcionamento espiritual. Se eu fosse trabalhar para ganhar dinheiro, certamente seria para eu estar investindo no meu caminho espiritual. Entende? É, mas assim, em relação a esse caso já é um pouco mais complexo, porque eu vejo que existe em mim um, um sentimento de querer tá passando isso à frente e tá ajudando muito mais pessoas a tá conseguindo as coisas sem ficar depressiva depois, entende? Vai realmente conquistar ser. Então, eu acho que eu vou dar uma tapa no visual. O cabelo eu não vou cortar. O cabelo eu quero que ele fique grande, entende? Ele tá só bagunçado aqui, eu acabei de cortar praticamente. É, eu vou dar um tapa no visual e bora lá. Eu vou começar a fazer os vídeos de uma forma mais diferenciada, que vai ser assim, eu vou mostrar os dias a partir de agora. Hoje é o dia 1. Dia 1, o que eu tenho feito. Dia 2 e 5. E vai ser da mesma forma, da mesma lógica. Conforme eu for mudando alguma coisa, eu faço. Se eu já mostrei o que eu tenho feito, não há necessidade. Eu vou estar procurando gravar tudo que eu tenho feito no dia. Então hoje é o dia 1 desde a mudança certa, assim, de que ser mais intenso, entende? E o sinal que eu vou fazer isso é deixar de ser esse cabelo que vou dar uma baixada. Acho que ninguém é obrigado a ver isso, né? Agora lá. Não sei se vocês lembram, mas aqui em casa era bem bagunçado. A gente deu uma boa arrumada ontem. E olha aqui no fundo. Também. Que é onde que eu tenho feito meu trabalho de artesão, né? Que é com o que eu trabalho. Que agora dá até pra treinar.
A única coisa que é mais complicada mesmo é na parte de alguns treinos de, por exemplo, você tem que correr, pular e dar como se fosse mais girar, sabe? Não tem como eu fazer isso aqui, porque simplesmente eu iria bater em alguma coisa. Agora, não sei quantas horas são, deve ser 9 horas. Eu vou, eu vou ver se eu faço um lanche rápido e vou postar o outro vídeo, que é o que eu vou estar fazendo por agora. Então, até o próximo update aí. Muito bem, eu já postei o vídeo, fiz o almoço ali. Agora eu vou arrumar a casa, né? Tem que lavar vasilha, uma casa normal. E eu tava pensando que eu vou separar umas roupas pra doar. Acho que eu tenho roupa demais, sabe? Vou separar algumas ali pra eu mandar. Deu uma arrumada no quintal e que já tava mais arrumado, né? Mexi algumas coisas ali. Que já tava assim. Que é cheio de mato mesmo. Agora que ficou bem mais organizado. Tem umas plantas aqui. E aqui é onde que eu tô trabalhando agora. Aqui é uma argila, né? Gesso. É. Deixa eu mostrar ali. Isso daqui é uma das coisas que eu faço. Isso daqui é o primeiro que eu fiz, né? Então tá bem irregular aqui. Mas foi bom. Pela primeira vez, olha o jeito que ficou. Quadro de gesso em alto relevo. Agora eu tô investindo como artesão, né? Então eu mostrei pra vocês lá onde que eu trabalho. A gente mexeu lá fora, lá, todo mundo aqui em casa ficou meio gripado. Eu acho que é porque mexeu muito com poeira, assim. Tem aquela suspeita de ser alguma coisa energética, né? Mas a gente tem que ser meio pé no chão, né? Mas não deixa de ser, não pode deixar de contar. Na verdade, uma coisa que eu queria mostrar, eu vou explicar aqui primeiro o que eu fiz e depois eu vou colocar uma sequência de fotos aí pra vocês verem, entenderem o que foi que eu fiz. Não sei se vocês se lembram, naquele último vídeo que eu mostrei o altar aqui, tinha um bulbo de lâmpada de LED. Deixa eu ver. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá vendo aqui? Essa parte branca? Então, o que eu fiz? Eu fui na loja 1,99 e comprei essa tinta. Tinta azul, sabe? Que é a display. E peguei uma lâmpada de LED estragada, arranquei o bulbo e fiz um bulbo reserva. Aqui. Pintei totalmente de azul. Aí eu troco aquela dali, porque como minha... Deixa eu mostrar aqui. Como a minha mesa fica aqui, minhas coisas ali, aí eu só troco essa, entende? Aí fica cromoterapia, essas coisas. Tá ajudando no desenvolvimento espiritual e tudo mais. O que acontece? Quando eu vou treinar, só subo naquele banco ali. Deixa eu mostrar aqui. Nesse daqui. E troco. Ele é só questão de encaixar mesmo. Pum, encaixei. E quando eu termino, pra voltar a ficar a luz normal, eu só coloco o branco. Que assim eu tenho dois tipos de lâmpada em um só, né? Poderia comprar um mais específico? Poderia. Ficaria bem mais forte. E sim. Não fica 100% muito forte não, mas já dá um gasto, né? Já dá pro gasto.
Outra coisa é em relação à doação, né? Que eu tava pensando. Que, por exemplo, nossa, eu tenho camiseta demais, acho que eu não preciso de tanto. Eu tava pensando em ficar com roupa pra 7 dias, mas duas pra sair, uma pra trabalho mais físico, assim, entende? Tipo uma calça jeans e tal. Ficar com uma quantidade pouca, entende? Porque você fica com uma quantidade tão grande que só serve pra você sujar mais roupa ainda. E só demorar a lavar. Sendo que você poderia estar mantendo um fluxo assim, entende? Dá pra fazer uns cálculos aí, se você quer economizar energia, água, mas dependendo do jeito que é a sua rotina, é interessante. Eu mesmo, por exemplo, assim, por enquanto, esse foi feriado, né? Hoje é o que? Quarta-feira de cinzas. Após o carnaval, eu usei muito roupa normal, então por isso que eu falei 7. Poderia diminuir, porque geralmente quando eu tô em casa eu uso mais o meu uniforme, né? Que eu citei há uns vídeos atrás, que basicamente é uma calça jeans, uma camisa de manga longa, uma botina, uma meia, é o que eu uso. Então acaba que eu não gasto muito. Praticamente é só pra dormir. E assim, pode parecer meio estranho, mas de vez em quando, a maioria das vezes eu repito a roupa de dormir. Mas ultimamente eu tô sempre trocando. Porque, porque é muito importante, sabe? Você tá sempre fazendo doação. E até mesmo assim, se você procurar achando pessoas que fazem doação, você tá divulgando isso. Entende? Já é uma forma de você estar fazendo caridade. Por exemplo, você sabe que uma pessoa ela pega a roupa e doa. E ela leva diretamente para quem está precisando. Que é uma dificuldade que eu tenho é não saber como fazer. Entende? Tá, eu vou pegar doação, mas e aí? O que eu faço depois? Entende? Tem pessoas que já fazem isso, tem esse trabalho. Tem lugares assim, geralmente uma creche espírita que eu ia, e eles pegavam, mas revendiam. Tipo, revendiam bem barato, R$ 2, R$ 1, e era revertido para os trabalhos da casa, certo? Mas, assim, eu acho que acaba sendo mais direto e mais útil você pegar sua roupa e doar diretamente para quem está precisando. Porque às vezes a pessoa que está precisando, ela não vai ter R$ 2 para gastar com algo que ela realmente está precisando, mas que, mesmo precisando, tá se mantendo usando, tipo, camiseta rasgada. E outra coisa, né? Ficar doando trem que não presta não, só tipo essa camiseta rasgada assim, cueca, furada, meia. Nem sei se é certo doar cueca, mas de vez em quando vai algumas lá. Mas é sempre roupa útil, que dá pra usar, né? Sabe? Porque assim, uma coisa mesmo que a gente tava fazendo ultimamente aqui em casa era isso, a gente recolhia e entregava pra pessoa. A gente não levava diretamente para quem tava precisando, mas a gente fazia esse trabalho de ajudar quem levava. É uma dica muito, muito útil aí, se você, para você tá fazendo, vendo, né? Dá uma pesquisada. Assim, muitas vezes você tá, mas eu vou gastar gasolina, vou gastar tempo. Muitas vezes você faz isso para sair com gente, tem nada a ver com você, amizade, essas coisas. Às vezes pra estar indo fazer coisa, nada a ver, entende? Por que não uma coisa que você sabe que é o prático exercício daquilo que você está treinando aqui agora, não é? Então, assim, que agora eu fiz o almoço, já almocei, já dei uma descansada e agora vou arrumar a casa. Eu tava pensando em fazer um outro quadro desse, eu queria fazer um mais bem elaborado, porque ele ficou meio imperfeito aqui, sabe? Mas por enquanto eu fui lá na ferragista, acabei esquecendo de comprar a lixa. Não sei se eu vou lá hoje. Sábado, hoje é quarta, quinta. Sábado vai ter. Como é que é quinta? Se eu falei que é a quarta de cinzas no começo do vídeo. Sábado agora vai ter um curso de erva lá no lugar onde minha mãe trabalha, de, de médio, né? Que vai ter esse curso de ervas. Aí eu tô pensando em fazer um desse.
daqui e levar pra lá. Mas aí eu quero fazer ele mais, né, regular. Mas enfim, basicamente assim, por enquanto não não tô fazendo muita coisa ainda em relação a pesquisar, a estudar, porque eu tive que estar fazendo comida, esses trem, né? Mas eu já tô com algumas ideias que eu vou comentar. Eu tava parando pra reparar que tem um raciocínio um pouco mais rápido e tudo mais, faz uma boa diferença, sabe? Sim, estudar essas coisas normais, tipo matemática, física, essas coisas, sabe? Eu tô pensando em voltar a fazer isso, só que isso daí vai ser lá naquela parte lá do lapidando do intelecto, né? Que vai estar sendo incluso, que é uma parte que tem que ser dada importância, a parte de cultura, não é simplesmente saber de coisas específicas, porque no mundo assim você tem que entender a linguagem dele, né? E se você não consegue entender o que a linguagem se baseia, você vai estar limitado na sua interação. Igual você não saber inglês e ir em um lugar, ou tentar ler alguma coisa que está escrita em inglês, não saber de química e tentar ler informações que estão descritas, que quem entende a química, mesmo na sua modalidade mais básica, não, sem isso não consegue entender, sabe? Então, realmente eu tô entendendo bastante, começar a estudar essas coisas assim, que eu acho que coisa que sempre foi muito, como posso dizer, precária em mim, assim. Eu, ainda bem, eu consegui dar muito bem, mas sempre fui precário. Eu não tive nem física e química no segundo ano. Quis bombar e fiquei sem nas últimas provas do ano e eles me passaram mesmo assim. Foi uma coisa muito estranha, sabe? É, enfim. Mas eu digo isso. Peraí, deixa eu mostrar o outro lado. Eu acho que fica muito melhor eu falar e mostrar as plantas, né? Eu não tô dizendo isso pra falar que você tem que ter um raciocínio de matemática, essas coisas assim, muito rápido, entende? Pra você conseguir se desenvolver bem espiritualmente. Tô falando simplesmente que, assim, você tem que considerar manter uma certa quantidade mínima de conhecimentos científicos para você saber o que você tá falando. Tudo bem que tem ainda algumas falhas, algumas faltas assim na ciência, mas você completa com os seus conhecimentos. Entende? Você dá um sentido para eles e não simplesmente você nega. Isso daí é uma coisa que não pode ser feita. Tem que ser feita uma integração. Então, como é que eu tô falando que você tem que ser super inteligente? E outra coisa, como eu falei, não sei se eu falei nesse vídeo, nem lembro, mas que eu tô gravando durante o dia, né? Assim, o dia inteiro. Que potencial não é, não é nada. Potencial, na verdade, potencial não é tudo. Não vou falar não é nada não, porque tem um certo grau de participação. Mas potencial não é tudo não. O que é importante é o que você faz com isso. Até a lâmpada tem potencial, mas enquanto você não ligar ela, ela não vai brilhar. Então, você tem que dar uma utilidade. Muito bem, pessoal. Eu terminei de arrumar a casa, né? Aí eu dei uma estudada aqui. Tô estudando aqui, pesquisando, vendo alguns vídeos sobre cola e essas coisas assim relacionadas ao meu trabalho de artesanato que eu tenho feito, né? E eu já comecei a fazer a janta. São 5 horas. Eu começo a fazer 5 horas a janta. O almoço eu começo
10 para terminar 11 para eu comer. E a janta eu começo 5 para terminar 6. Aí eu treino, faço meu treinamento. Depois que eu treino, tomo banho, que uma prática que eu incluí no meu treinamento é, a prática de cantar essas coisas assim, sabe? Nesse momento, colocar a música assim pra eu estar, mesmo que banhando, pra me preparar pra fazer o Tican, que agora eu tô fazendo o Tican depois que eu banho. E meditar, eu já tá exercitando ainda. Enquanto eu banho, eu tô exercitando, cantando, entende? Eu coloco algumas músicas daquela playlist espiritual que eu deixei lá no começo do canal. Só vocês dar uma olhada lá. Aí basicamente é isso. Eu já. Eu tô deixando para estudar de manhã. Eu tenho alguns cursos que eu tô fazendo. A maioria deles, praticamente todos, relacionados a essa parte de arte, né? De artesanato. Que eu tenho que. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o que eu tô fazendo, sabe? Apesar de que vamos se supor, não é um diploma assim, mas eu pesquiso a fundo mesmo. E também de noite, geralmente eu deixo para eu, no finalzinho da noite, depois que eu janto, eu deixo para eu editar algum vídeo, coisa do tipo. Se bem que eu prefiro editar de manhã, porque às vezes, igual esse último vídeo que eu postei, tá escuro aqui, deixa eu chegar aqui. Aquele que eu postei hoje, quarta-feira, ficou a madrugada inteira, entende? E não ficou pronto ainda. E o que acontece? O celular caiu aqui. O que acontece? Eu deixo pra ir editando de manhã, entende? Aí eu divido no finalzinho da noite e amanhã pra estudar e tá editando o vídeo. Se na parte de edição tiver tomando muito do meu tempo pela manhã, aí eu estudo mais à noite. Se ocupar menos tempo, aí eu estudo mais, entende? Eu vou começar a estudar as coisas assim, e conforme eu for vendo uma coisa ou outra que vai funcionando, eu vou mostrando. Mas também eu vou mostrar o começo de algumas coisas e se não der certo, mostro porque que não deu certo no meu caso. Mas tem uma coisa que eu falo, que existe tentar e fazer. Quando você tenta, primeiro fracassa, você já desiste. Agora quando você faz, fracassou, não deu certo, você continua, faz de um outro jeito. Eu vou procurar ter essa postura. Apesar de eu estar tentando uma série de coisas e não estiver dando certo, eu vou fazer dar certo. Eu vou buscar um jeito. Então basicamente é isso. Por agora eu faço comida e treino, faço meus treinamentos e vou estudar e depois dar uma dormida, né? Que aí no final do dia, aquilo que eu havia dito sobre colocar meio copo com água, é, fazer uma saudação, né, assim, pros mestres, agradecer e tudo mais, aí pede uma orientação, abre o, o tal tetim e lê a mensagem, depois toma um copo d'água e vai dormir. E geralmente é a hora que eu ia levantar pra mostrar, mas eu lembrei que eu já mostrei. É a hora que eu uso a lâmpada, né, que, que esse horário tem menos gente aqui na sala ou no corredor, né, porque aqui é um corredor essa sala. Aí fica mais fácil de eu colocar essa lâmpada e de eu fazer alguns exercícios de meditação. Por isso que muitas vezes assim, eu já sei que eu vou ter que acabar deixando para estudar assim que eu terminar de fazer o treino e banhar. Mas é uma coisa bem progressiva, não é fazer. Eu tenho um lema que é o seguinte: tudo ao mesmo tempo, mas uma coisa de cada vez. Pode não parecer fazer sentido, mas faz sentido. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo, tudo que você quer ao mesmo tempo, mas só que quando você for fazer uma coisa de cada vez. O tempo pode ser tanto de um dia ou de uma semana, mas usando
quesito de um dia, que é o que eu vou citar agora uma coisa, que é quando eu comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo, que o meu tempo ele se tornou de uma forma mais eficiente, entende? Como que eu posso dizer, falar certo aqui? Acho que vocês já perceberam que eu tenho uma certa dificuldade de falar, não que eu não saiba, assim, na verdade vai ver, eu não sei mesmo, né? Mas é na hora de raciocinar e falar. Mas, assim, eu tive que tirar maior proveito de pouco tempo, entende? O que aconteceu? Se eu gastasse 30 minutos fazendo uma coisa, eu ia ter que começar a fazer ela. Nossa, deixa eu ver a panela ali. Tive que dar um jeito na panela que começou a pegar pressão. Então, assim, se eu tinha 30 minutos para fazer alguma coisa, eu começava a ter 5. Então, toda aquela volta, sabe? Que às vezes a gente dá para fazer alguma coisa, eu passava por isso e ia direto. Era tudo ao mesmo tempo, mas uma coisa de cada vez. Eu começava a fazer aquilo, eu tava fazendo aquilo. Na hora que acabava o tempo, eu ia fazer outra coisa. Depois eu terminava isso. Entende? E conforme eu ia ficando com o tempo livre, eu ia adiantando mais e mais coisa, sabe? Então, assim, era uma forma que uma coisa ou outra poderia ficar atrasada, mas ao mesmo tempo é uma forma que eu sempre ia estar tirando um proveito real e direto, me deixando mais livre para estar fazendo aquilo que realmente tem que ser feito, entende? Como a questão da leitura dinâmica, que muita gente tem. Você reconhece as imagens e busca compreender a ideia e não entender as palavras que está escrito lá, entende? Você absorver a ideia, porque as palavras é só um monte de indicação para te mostrar uma ideia, entende? É o mesmo sentido. E também tem outra questão que, por exemplo, um dos motivos de eu começar a dormir mais cedo é de que eu percebi que depois de um certo horário na noite, o tempo que eu passava era perdendo tempo, mexendo em rede social, por exemplo, no Instagram, vendo coisa que eu já vi, não tendo ninguém para conversar, WhatsApp do mesmo jeito, muitas vezes falando coisa que não tinha muita necessidade, sim, mas claro que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora das nossas interações, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, claro que, por exemplo, no YouTube, essa questão de você ficar com tempo livre, perdendo tempo, vamos assim dizer, tem uma forma de perder tempo de forma útil, por exemplo. Às vezes você passa um tempo no YouTube, igual eu, vendo os vídeos de restauração, nossa, é super relaxante, eu coloco aquilo lá, eu deito aqui, eu durmo na hora, depois do almoço mesmo. O que acontece? Eu aprendi muita coisa, às vezes descobri muita coisa nesses momentos de perda de tempo, que eu estou aproveitando de alguma forma, entende? Mas chega num ponto que não vale a pena. Então eu falei, já que eu vou perder tempo, eu vou dormir e acordar mais cedo, ter mais disposição para fazer mais coisas e ter mais tempo também para fazer mais coisas, porque acordando cedo você tem muito menos dificuldade, por exemplo, questão de coisas estarem ocupadas, por exemplo, banheiro, ou então você quiser fazer, entende? Mas atualmente não está se aplicando a mim, não está tendo muita necessidade de acordar cedo. E pela questão do treino, eu estou ficando até mais tarde, eu estou aproveitando e estudando, que é como eu havia dito há pouco tempo. Eu não vou gravar a parte de noite, porque é o exercício, eu estudo e vou dormir. Talvez se for interessante eu gravar meus exercícios, eu faço um outro vídeo mostrando o que eu tenho feito. E a parte de estudo vai na Prolegomes. Eu só queria gravar esse vídeo mostrando mais, vamos assim dizer, o dia, né, corrido, porque eu já gravei o que eu faço pela manhã e eu mostrei o meu projeto do Kung Fu. Agora eu mostrei então a parte da manhã, a parte da tarde e também essa questão da de noite eu vou mostrar quando eu estiver
mostrando a parte do Kung Fu e também dos meus estudos. Então, namastê pessoal, continuem ligados.